Fala, mulherada abençoada, dia 58 do nosso devocional, e o nosso tema é crescimento, não culpa. Vamos orar para a gente começar? Paizinho, em nome de Jesus, nós estamos aqui na Tua presença, buscando, Senhor, como Maria, a boa parte, Senhor, que nunca será tirada de nós. Em nome de Jesus, estamos aqui para receber de Ti esse presente, Pai, que é a Tua palavra, que é estar contigo e que é receber esse conhecimento que nunca será tirado de nós a respeito de quem o Senhor é. Em nome de Jesus, amém. E o nosso texto base hoje está lá em Romanos 8:1. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. No devocional diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por que somos tão duras conosco? O que pensamos conseguir com isso? Eu costumava ir para a cama todas as noites e recitar uma lista mental de todas as falhas do dia. Eu me punia com ela, chicoteando-me com a vergonha de qualquer erro lembrado, na tentativa de pagar uma penitência por minhas infrações. Você pode terminar o dia desapontada e chateada consigo mesma, imaginando que, ao se punir, você de alguma forma emergirá mudada e diferente. Mas isso não é verdade. Esse padrão é destrutivo e não construtivo. Não é errado perceber que você cometeu erros ou desejar ter feito as coisas de modo diferente. É saudável permitir que o Espírito Santo lhe traga à mente palavras e ações errôneas. Mas essa reflexão é para crescimento, não culpa. Toda noite eu ralhava comigo pelos fracassos do dia, até me sentir asfixiada pelo peso deles. Só então eu me permitia orar e pedir perdão. Mas, naquele momento, a culpa me levara a tal ponto de estrangulamento que achava difícil crer que a misericórdia da manhã seguinte seria suficiente para cobri-la. Por exemplo, se eu ficasse desapontada com o modo como havia lidado com meus filhos durante o dia, eu insistia em me atacar com perguntas como: por que você está tão impaciente? Em lugar de procurar maneiras de ser mais paciente, eu me rotulava um fracasso, o que servia apenas para predispor-me novamente a fracassar. Aversão e raiva de si mesma criam um padrão destrutivo de culpa. Jesus entendia que o peso da culpa era demais para nós suportarmos. Por isso, Ele o suportou por nós. Nossas falhas devem ser trazidas à luz da palavra. Nela, encontramos conselho e discernimento, em lugar de acusação e culpa. O que a luz revela também tem o poder de curar. Culpa é escuridão, misericórdia é luz. Em vez de repassar nossos erros, repassemos as respostas que os endireitam. Na verdade, eu já falei sobre exatamente isso aqui, né? Citei esse versículo sobre não haver condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus há alguns devocionais atrás. Até que eu brinquei falando, né, que não era para vocês se assustarem, porque eu não estava falando daquela forma tão enfática, né? Até meio que gritando, entre aspas, porque aquilo era comigo mesma. E esse devocional de hoje vem para confirmar aquilo que o Espírito Santo tinha falado naquele dia, né? De como ela coloca ali, inclusive, aversão e raiva de si mesma criam um padrão destrutivo de culpa. Então, eu confessei naquele dia, né? Como a culpa geralmente me consome, como é difícil não conseguir admitir os erros, não admitir que eu estou errada, mas admitir que
eu sou alguém que falha, alguém que fica o tempo todo, como ela coloca aqui, ela me descreveu de uma forma interna tão surreal aqui, como ela se sentia, né? Mas ela descreveu como eu me sinto, de alguém que não aceita falhar, mas não por um orgulho, mas para não ficar com o sentimento da culpa, do peso depois que falha, como uma autocobrança mesmo. E aí ela faz uma pergunta já na primeira frase, que é algo que internamente eu já fiz, mas eu diria até inconscientemente. Não foi algo que eu parei para refletir. Por que somos tão duras conosco? Por que a gente se cobra nesse nível de ter uma aversão e raiva de si mesma? Porque às vezes se cobrar para uma certa mudança, que é o que ela fala em seguida ali que eu grifei, é saudável, porque você precisa crescer. Então ela diz ali, não é errado perceber que você cometeu erros ou desejar ter feito as coisas de modo diferente. É saudável permitir que o Espírito Santo lhe traga à mente palavras e ações errôneas, mas essa reflexão é para o crescimento e não para a culpa. E aqui está o segredo e a diferença daquilo que a gente acaba carregando. E a minha lição aqui hoje do devocional é aprender a como fazer essa diferença ser, na verdade, um fato para mim, ser algo que eu pratique, que é entender que eu preciso sim conhecer os meus erros. Olha, aqui você falhou, aqui não foi legal. E então, refletir neles, e como ela coloca ali que ela ficava se perguntando por que você é tão impaciente? Ela fazia, digamos, as perguntas erradas para resolver aquele problema. E aí ela diz, em lugar de procurar maneiras de ser mais paciente, ou seja, praticar então o contrário daquele erro, para então consertar aquilo, ela ficava apenas se punindo e se perguntando do porquê ela fazia aquilo. Então, ao invés de ficar se rotulando, como ela coloca ali, através dessas perguntas, por que você fez isso? Você não devia ter feito isso. Ficar militando contra você mesma é pensar em como você poderia fazer o contrário. E aí, praticar aquilo, aí ter a ação de se fazer o contrário. Até porque isso significa arrependimento, que é diferente de remorso. Eu não lembro se eu já expliquei essa diferença aqui, mas eu acho que sim. Mas, enfim, o arrependimento, ele é essa metanoia, a mudança do pensamento, a mudança da forma de pensar. Então, eu caí nesse erro, eu caí nesse pecado, mas e o que eu faço para ser o contrário disso, então? Mas o que a gente faz é ficar rodeando em volta da culpa. Você não devia ter feito, tá, mas você já fez, então agora vamos para frente, né, querida? Só que não é tão simples assim dentro de nós, da nossa alma, principalmente das emoções tomando conta, que é a culpa, né? Ela é um sentimento. Não é tão simples quanto falar. Mas aí ela traz aqui, mais uma vez, como a salvação de Jesus, aquilo que ele veio fazer mesmo aqui por nós, a questão, né, do ser perdoada, é a base para a nossa vida e para a gente entender como deixar esse peso da culpa. Jesus entendia que o peso da culpa era demais para nós suportarmos. Por isso, ele suportou por nós. Então, quando eu não me auto-perdoo, quando ele já me perdoou, ele já me liberou, ele já jogou no mar de esquecimento aquilo que eu fiz de errado, mas eu fico ali remoendo e remoendo. Eu estou anulando aquilo que ele fez, porque ele veio para suportar o castigo que eu e você merecíamos e a gente não suportaria passar. Mas a gente fica tentando passar quando a gente está carregando esse peso de culpa. Mas aí ela traz
como fazer isso, que é a luz da palavra. Nossas falhas devem ser trazidas à luz da palavra e nela encontramos conselho e discernimento, que é a palavrinha que eu venho trazendo aqui, acho que desde o começo do devocional, que o Senhor está falando comigo sobre essa palavra discernimento, pedir para o Espírito Santo trazer para nós como diferenciar, como saber como nós devemos agir, como nós não devemos agir, como nós não devemos carregar a culpa e como deixar o peso da culpa. É Ele que vai trazer esse discernimento, mas Ele vai trazer a luz da palavra. A palavra fala: e sedes transformados pela renovação da vossa mente. Precisa haver uma renovação na nossa mente a respeito disso, através da palavra, através de Cristo, para que a gente possa então praticar o que ela fala aqui, de deixar o peso da culpa para Jesus, porque é só Ele que vai ter forças para suportar isso. Teve, né? Quando carregou aquela cruz por nós. Aquela cruz representa o peso dos nossos pecados. Então Ele já carregou. E aqui eu entendo então que agir dessa forma, levando as nossas falhas à luz da palavra, significa que a partir de hoje, com esse entendimento desse devocional aqui, todas as vezes em que a culpa vier a querer tomar os nossos ombros e pesar eles com isso, nós venhamos a trazer na nossa mente a renovação da palavra de Jesus, daquilo que Ele veio fazer por nós. E aí então poder lançar essa culpa fora e aceitar a graça, favor imerecido que Ele trouxe para nós através do seu sacrifício. Então, toda vez que eu quiser carregar esse peso, não por querer, né, mas acabar carregando, trazer à minha mente que Ele já carregou esse peso naquela cruz, que eu não preciso mais carregar ele hoje e que eu posso sim, simplesmente, eu acho que esse é o ponto. Esses dias mesmo eu pensei muito sobre essa palavra, simples. Quando eu errei e eu me martirizei e eu fiquei me punindo mentalmente, como ela colocou aqui. E aí então eu falei para Deus, não pode ser tão simples. Eu chegar pro Senhor, e até é engraçado porque ela fala isso aqui, né? Que ela só se permitia orar e pedir perdão depois que ela ficasse ali se punindo, se perguntando por que ela fez, por que ela não devia ter feito. Só então, ou seja, não era simples. Tinha que fazer todo um caminho de martírio para daí ela conseguir se render, pedir perdão. E é exatamente isso que eu faço. Eu não sei você, mas é isso que eu faço. E o que o Senhor traz para nós agora aqui é, sim, é simples assim. Você errou, você se arrependeu, porque o Senhor conhece o coração, o mais íntimo nosso, que muitas vezes nem a gente conhece, mas o Espírito Santo traz para nós o discernimento de o que você está sentindo realmente é um arrependimento verdadeiro por você ter falhado, por você ter caído. Então sim, é muito simples para Deus. Se arrependa, peça perdão e esqueça. Eu sei que é difícil e tenho a consciência de que no começo vai ser muito estranho, mas é o que Ele está orientando aqui pra gente fazer a partir de hoje. E aí eu grifei uma última coisa que ela colocou ali, que pra mim, eu sou uma pessoa muito visual. Então, eu sempre costumo colocar na minha mente as coisas em forma de imagens. E isso que ela escreveu aqui faz toda a diferença para entender, para conseguir entender a diferença daquilo que eu preciso buscar. Culpa
é escuridão e misericórdia é luz. Então sempre tem muitas frases que me marcam. E essa com certeza vai ser mais uma delas. Para que toda vez que eu venha a cair no peso da culpa, eu possa me lembrar de que eu não nasci para viver na escuridão. Eu nasci para viver na luz. Eu não nasci para viver culpada e presa por essa culpa. Eu nasci para viver livre na luz da misericórdia de Deus. E você também, amém? Então, vamos fazer a oração aqui do nosso devocional? Querido Pai Celeste, perdoa-me por ralhar comigo mesma e me martirizar. Que a luz de Tua palavra permeie meu coração com a verdade. Ajuda-me a abandonar meu auto-julgamento e a abraçar Tua misericórdia. Vamos repetir então a nossa frase do dia? Eu sou forte porque escolho crescimento em lugar de culpa. Vamos orar então por esse tema? Paizinho, em nome de Jesus, eu quero te pedir nesse momento, Pai, para que nós venhamos a ter a consciência, Senhor, e responder sinceramente a essa pergunta. Por que nós somos tão duras conosco? O que nós achamos que vamos conseguir carregando o peso de algo que o Senhor Jesus já carregou naquela cruz no nosso lugar? Porque sabia que nós não suportaríamos carregar aquele peso. Em nome de Jesus, Pai, eu quero te pedir hoje, Senhor, tanto por conhecimento, como por discernimento, como por libertação, Pai, para que em nome de Jesus todo auto-julgamento, toda falta de auto-perdão, agora, Senhor, seja coberta pela Tua misericórdia, Senhor. A Tua misericórdia que nos alcança a cada dia, Pai. A misericórdia que se renova a cada manhã sobre as nossas vidas, Pai. Que nós possamos, a partir de hoje, recebê-la no nosso coração todos os dias, Senhor. Ao acordarmos, Pai, saber que a Tua graça e a Tua misericórdia estão sobre nós. Sim, Senhor, é simples, Pai. Faça com que nós venhamos a entender, Pai, tanto na nossa mente quanto no nosso coração, que o Senhor enviou Jesus para se sacrificar em nosso lugar, e por isso hoje é muito simples nos arrependermos daquilo que nós fazemos e entregarmos ao Senhor todo o peso de culpa, pedindo que o Senhor jogue no mar do esquecimento todas as nossas falhas, todos os nossos erros, nossos pecados. Claro, tendo a consciência de não voltarmos a praticar isso por amor e reconhecimento àquilo que Jesus fez por nós. Mas se em algum momento, porque com certeza isso vai acontecer, nós viemos a cair novamente, nós temos graça, favor imerecido da Sua parte para ser derramada sobre nós a qualquer tempo, a qualquer instante, Pai. Nós podemos correr para Ti, Senhor, nos lançarmos nos Seus braços e pedir o Teu perdão. Arrependidas daquilo que fizemos de todo o coração, nós podemos, Senhor, abandonar todo o peso de culpa que vier sobre nós. Que em nome de Jesus nós venhamos a procurar formas, Senhor, de transformar a nossa mente através de Jesus, através da Tua palavra, para que nós possamos fazer diferente diante dos erros, daquilo que cometemos, Pai. E que toda a culpa que só traz escuridão para nós, Pai, seja coberta pela luz da Tua misericórdia. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e já te agradecemos por tudo que o Senhor tem derramado sobre nós, de graça e misericórdia, de sermos perdoadas por Ti. Nós somos gratas, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Então agora você pode ficar com louvor para encerrar esse seu momento com o Senhor.
Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Tchau!